Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a sociedade do cansaço. Eu estava essa semana olhando ali, né, no aplicativo de streaming para assistir algo que me interessasse, algo que tivesse algum aprendizado e sem querer eu estava procurando um filme, na verdade, que era a Sociedade dos Poetas Mortos, mas ao invés de encontrar este filme, eu encontrei um documentário que era A Sociedade do Cansaço. Esse é um documentário brasileiro e eu comecei a assistir e eu achei ele muito interessante. É algo do qual eu me identifico muito e que reflete muito o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Esse documentário é do GNT, ele é inspirado na obra, né, de um livro de um filósofo tive que escrever na minha mão aqui, que é Byung-Chul Han, espero ter falado certo. Ele falava sobre a sociedade do cansaço. E o que é, gente, a sociedade do cansaço? O que veio a ser isso? A sociedade do cansaço nos dias de hoje, nós estarmos vivendo muito no modo automático, buscando sempre a produtividade. Nós não podemos ter tempo, pausas para descanso, pausas para lazer. Nós precisamos produzir cada vez mais. A história que nos é vendida, o que nos é passado é que, para você ser alguém de sucesso, você precisa ser produtivo o tempo todo. E as pessoas estão nesse modo. Muitas das vezes eu me encontro nesse modo. Há semanas em que eu sou muito produtiva e eu me cobro muito por às vezes não conseguir dar conta de todas as demandas que eu gostaria. E faz necessário, gente, nós pisarmos um pouco no freio, nós desacelerarmos, porque tudo que é em excesso não é bom. Você trabalhar em excesso, você viver buscando ser cada vez mais produtivo, não aceitando ter momentos de tédio, momentos do ócio, isso não é bom para você. Você precisa ter esses momentos e as pessoas precisam desacelerar porque o nosso cérebro ele precisa de descanso e as pessoas não estão dando isso para a mente, porque quando elas não estão trabalhando, elas estão no celular, que também não é bom, porque quando você está no celular vendo as coisas só por ver, também não é produtivo, também está gerando um desgaste para o seu corpo, para sua mente, e você precisa ficar de boa, como dizem por aí. Você precisa relaxar, você precisa tirar um dia, um final de semana, um domingo, um sábado, para você fazer nada, sabe? Para você ficar assim, deitado na sua cama, descansando, para você não pensar em trabalho, para você não pensar nessas demandas, procurar ler um livro que vai te distrair, que vai te levar para um outro lugar, que vai te deixar mais calmo, que vai deixar a sua mente mais calma, procurar sair fazer uma trilha, pescar com os amigos, fazer algo divertido, sabe, com as pessoas, sorrir, correr, andar de bicicleta, levar o cachorro para passear. Tem tanta coisa que dá pra gente fazer. Você precisa desacelerar vez ou outra. Você precisa respirar para haver um equilíbrio, senão as coisas não vão dar certo. Em algum momento vai dar errado. Você vai ter um estresse, você vai ter uma descarga emocional muito grande, você pode desenvolver ansiedade, depressão, burnout, como eles falam, tantas outras coisas. Então, a gente precisa desacelerar. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Nós temos vários comandos no nosso corpo. O corpo pede para parar, a mente pede para parar. E você precisa parar, sabe? Dar essas pausas para que o seu corpo, para que a sua mente, ela se recarregue novamente, para assim você seguir adiante. Eu conheço pessoas que não conseguem desacelerar. E eu sempre, quando vou falar aqui nos vídeos, eu gosto de usar os meus exemplos e experiências que eu já vivi com pessoas. Eu tenho uma amiga que, assim, ela é uma pessoa muito acelerada, é uma mente muito acelerada. É aquela pessoa perfeccionista que, quando está em casa, ela não para descansar. Ela tá sempre limpando a casa, fazendo faxina. Uma certa vez eu fui para casa dela e era um sábado, o marido dela foi trabalhar e ficou só eu e ela dormindo, descansando. E do nada ela levantou e falou assim: eu vou lá no banheiro. Eu falei: tá bom. Ela falou: fica aí que eu já volto. E era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu comecei a ouvir uns barulhos no banheiro. Eu fui ver lá,
Ela estava lavando o banheiro em pleno final de semana, 6 horas da manhã. Eu falei, poxa, tu não ia descansar? Ah, não, é que daí eu vi aqui, já aproveitei e já comecei a lavar o banheiro. É coisas do tipo, ela não conseguia desacelerar. É o tempo todo a pessoa nesse negócio que eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Ela não dá uma pausa para ela relaxar. Ela, o único momento que havia de descanso, que ela dizia para mim que sempre foi, é no banho. Ela é uma pessoa muito muquirana, eu digo. Uma pessoa muito econômica, muito muquirana mesmo. Passava além do econômico. E assim, ela gastava 1 hora de banho todos os dias. 1 hora de banho. Pra mim, 1 hora de banho é muito banho. Dá pra tomar 5 banhos no dia. Aí eu falei pra ela, falei, poxa, tu economiza tanto, tu tá gastando tanto água, energia, por que tu fazer isso? Daí ela falou, olha, sabe, esse é o único momento do dia em que eu consigo me desligar de tudo que acontece aqui em casa, que acontece na minha vida. Porque nesse momento no chuveiro, está 1 hora que eu fico lá dentro, é um momento pra mim, em que eu desligo a minha mente e eu consigo dar uma desacelerada. Se eu não fizer isso, eu não desacelero. Imagina, gente, como que é a vida da pessoa. Então, tipo assim, por ela nunca conseguir desacelerar, ela já desenvolveu ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e assim, foram momentos muito difíceis para a vida dela. Felizmente ela conseguiu, está conseguindo superar esses momentos, mas isso é feito de uma mente acelerada, de uma mente que precisou sempre entregar mais do que podia, ser produtiva sempre, não pode regredir jamais, e isso causou alguns danos para a vida dela. Então, gente, é isso. A gente precisa desacelerar vez ou outra. Eu sou super a favor disso. É uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Eu sou a favor de uma vida simples, de uma vida mais equilibrada, uma vida com leveza. Embora muitas das vezes eu também, né, cobro um pouco mais de mim, eu esteja um pouco mais acelerada, mas eu estou toda a vida tentando voltar a esse equilíbrio, porque eu julgo sim ser de fato importante nós equilibrarmos a nossa vida para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida com leveza, uma vida com resultados significativos e positivos. Não adianta nós termos um mundo inteiro aos nossos pés, mas se a nossa mente já estiver cansada, o nosso corpo estiver pedindo socorro, por favor, alguém me ajude. Não vamos deixar as coisas chegarem num ponto crítico. Vamos desacelerar. Vamos pensar com carinho em nós mesmos. Vamos permitir desligar certas vezes desse barulho que é o mundo, dessas cobranças que existem, e vamos fazer as coisas num ritmo mais lento, num ritmo que nos faça nos sentir mais presentes, mais plenos. Eu sei que não é fácil a gente fazer essas coisas, mas com dedicação, com calmaria, com a vontade, sabe, de fazer as coisas acontecerem de verdade, a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem, sem pressão, tudo no seu tempo, sem cobrança. Ninguém está fazendo uma corrida para ver quem chega primeiro. Aqui não existe uma competição. Cada um faz as coisas no seu tempo, não perdendo a sua essência, não perdendo a experiência que é viver essa vida magnífica que nos pode ser proporcionada. Pois esse dia que vos falo, é uma bênção, é uma dádiva e precisamos ser grato. Nada de ficar desesperado, correndo atrás de produtividade, tentando ser cada vez mais produtivos para o mundo e esquecendo de cuidar do bem mais importante, que somos nós mesmos. Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Antes de terminar o vídeo, eu convido você, se não é inscrito, a te inscrever no canal, tá bom? Tem um monte de vídeo legal aqui, vídeo interessante que vai te agregar algumas reflexões. Eu sei, tenho certeza que muitas delas vão falar profundamente contigo, vão te ajudar com alguma dúvida, com algum problema na sua vida. Esse canal, ele é totalmente dedicado a falar de uma vida mais simples, e eu uso a minha vida e a vida dos que me cercam como exemplo. E eu quero tornar cada vez mais este canal um meio de comunicação que sirva de instrumento para mudar, para ajudar a vida dos outros, porque de nada vale eu estar aqui nesse mundo, eu ter um canal no YouTube e esse canal não servir para agregar na vida do meu semelhante. Esse é o meu objetivo aqui no YouTube. Bom,
fica comigo que em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!